A queda do futebol italiano não foi acidente, não foi só má gestão e definitivamente não foi apenas falta de talento. Existe um efeito dominó envolvendo dinheiro, política esportiva e a explosão da Premier League que mudou o equilíbrio do futebol europeu. E hoje você vai entender como isso impactou clubes tradicionais como o Inter de Milão e a própria seleção italiana de futebol. Se inscreve no canal, porque aqui a análise é sem clubismo. E fica até o final, porque a recuperação da Itália pode estar mais próxima do que parece. A queda financeira da Série A. Se existe um ponto onde a queda do futebol italiano realmente começa, é no dinheiro. Porque no futebol moderno, tradição pesa, mas orçamento decide. No início dos anos 2000, a diferença entre Inglaterra e Itália não era absurda. Mas a Premier League fez algo que mudou o jogo para sempre. Transformou o campeonato em um produto global. Direitos de TV vendidos para o mundo inteiro. Marketing agressivo na Ásia e nos Estados Unidos. Clubes trabalhando marca, redes sociais, pré-temporadas internacionais. Enquanto isso, a Liga Inglesa passou a distribuir melhor suas receitas entre os clubes. Resultado? Até o time que briga contra o rebaixamento na Inglaterra consegue contratar jogadores que seriam titulares em gigantes italianos. A diferença financeira virou um abismo. A Itália demorou para entender essa transformação. Durante anos, cada clube negociava seus próprios direitos de TV. Isso favorecia gigantes como Juventus, AC Milan e Inter de Milão, mas enfraquecia o campeonato como produto coletivo. Sem equilíbrio, o torneio perdeu competitividade interna. Sem marketing global agressivo, perdeu audiência internacional. Sem inovação, perdeu relevância. Enquanto a Inglaterra vendia espetáculo, a Itália vendia tradição. Só que tradição não paga folha salarial. Com menos receita entrando, o efeito foi imediato. Orçamentos reduzidos, dependência de vendas de jogadores, dificuldade para competir por estrelas. Times, que antes contratavam os melhores do mundo, passaram a buscar oportunidades de mercado. A Juventus ainda conseguiu momentos de domínio local. A Inter de Milão voltou a ser competitiva. O AC Milan ensaiou uma reconstrução. Mas no cenário europeu, a diferença financeira já estava consolidada. E no futebol moderno, quando você corre atrás financeiramente, você também corre atrás dentro de campo. E é aqui que a crise deixa de ser apenas econômica e começa a virar estrutural. O impacto na seleção italiana. Quando os clubes enfraquecem, a seleção sente. E no caso da Itália, o impacto foi histórico. A última grande geração italiana atingiu o auge na Copa do Mundo FIFA 2006. Era uma equipe madura, experiente, taticamente impecável. Defesa sólida, meio-campo cerebral, mentalidade competitiva. Mas após aquele título, a renovação não aconteceu no mesmo nível. Os clubes italianos deixaram de ser protagonistas na Europa. Menos jogadores disputando finais continentais, menos atletas convivendo com o mais alto nível de intensidade. E quando o campeonato nacional perde força, o desenvolvimento interno também desacelera. A Itália ficou fora da Copa do Mundo FIFA 2018. Parecia um acidente. Mas então veio a ausência na Copa do Mundo FIFA 2022. Ali deixou de ser acidente e virou padrão. Para um país com 4 títulos mundiais, isso é um choque de identidade. A seleção italiana de futebol sempre foi sinônimo de competitividade e organização tática. Ficar fora de 2 Copas seguidas abalou a confiança, a reputação internacional e o próprio senso de grandeza do futebol italiano. Existe também um problema estrutural na base. Enquanto países como Inglaterra e Espanha modernizaram centros de treinamento e metodologias, a Itália demorou a atualizar seu sistema. Menos investimento consistente na formação, menos integração entre clubes e federação, menor protagonismo para jovens talentos. E existe ainda um ponto tático importante.
O futebol europeu mudou, ficou mais físico, mais intenso, mais veloz. A Itália sempre foi referência em organização defensiva e leitura de jogo, mas demorou para se adaptar ao novo ritmo imposto por ligas como a Premier League. O resultado, uma seleção que ainda carrega tradição, mas que perdeu vantagem competitiva. E quando tradição não acompanha a evolução, o mundo ultrapassa. Estrutura ultrapassada e problemas internos. Se o dinheiro explica parte do problema, a estrutura explica o resto. Porque enquanto outras ligas evoluíram como indústria, a Itália ficou presa ao passado. Grande parte dos estádios italianos ainda pertence às prefeituras. Poucos clubes controlam sua própria arena. Isso significa menor receita com bilheteria, pouco lucro com camarotes e eventos, experiência inferior para o torcedor. Enquanto isso, clubes da Premier League transformaram seus estádios em máquinas de faturamento 365 dias por ano. Na Itália, muitos palcos históricos ficaram ultrapassados. E estádio moderno não é luxo, é fonte de receita. Sem receita, não há investimento. Sem investimento, não há competitividade. Em 2006, o futebol italiano sofreu um dos maiores abalos da sua história. O escândalo de manipulação de resultados atingiu diretamente clubes como a Juventus, que acabou rebaixada. O dano não foi só esportivo, foi institucional. Perda de credibilidade internacional, desvalorização da marca da liga, fuga de investidores e patrocinadores. Enquanto a Inglaterra vendia espetáculo e confiabilidade, a Itália lidava com desconfiança e desgaste político. A imagem do campeonato nunca mais foi a mesma. Outro problema silencioso: mentalidade. A gestão da Série A por muitos anos foi marcada por disputas internas, decisões políticas lentas e resistência à modernização. Pouca inovação digital, estratégias globais fracas, conflitos entre clubes e federação. Enquanto isso, o futebol virou entretenimento global, streaming, redes sociais, expansão internacional. A Itália demorou a entender que o jogo fora de campo era tão importante quanto dentro dele. E no futebol moderno, quem demora, paga caro. Aqui, a crise deixa de ser apenas financeira. Ela vira estrutural, institucional e cultural. E isso explica por que a recuperação é mais lenta do que muitos imaginam. A mudança do futebol europeu. Talvez o futebol italiano não tenha piorado sozinho. Talvez o resto da Europa tenha evoluído mais rápido. Porque o jogo mudou, dentro e fora de campo. Nos anos 90 e início dos 2000, a Itália era o destino dos grandes craques. Hoje, o centro do poder financeiro está na Inglaterra. A Premier League passou a atrair investidores estrangeiros, magnatas, fundos bilionários e projetos globais. Clubes viraram empresas internacionais. Enquanto isso, a Série A manteve uma estrutura mais conservadora e menos agressiva no mercado global. O resultado? Quando surge um grande talento no futebol europeu, o destino mais provável não é Milão ou Turim. É Londres, Manchester, Liverpool. E dinheiro define profundidade de elenco, principalmente em competições longas. O futebol ficou mais intenso. Pressão alta, transição rápida, jogo físico e veloz. A escola italiana sempre foi referência em organização defensiva, leitura tática e controle emocional. Mas o novo futebol exige intensidade constante. Clubes ingleses e alemães passaram a investir pesado em preparação física, ciência do esporte e análise de desempenho. A Itália demorou para incorporar totalmente esse modelo. E no cenário europeu, essa diferença de ritmo ficou evidente. A Champions League virou o maior termômetro do poder continental. Nos últimos anos, clubes ingleses dominaram finais e semifinais. Times italianos até voltaram a competir, mas com elencos menos profundos. Quando chega a reta final da temporada, o desgaste pesa.
mais opções no banco, mais poder de reposição, mais capacidade de decisão individual. A diferença financeira vira diferença técnica, a diferença técnica vira diferença competitiva, e a Itália passou de protagonista para desafiante. A Itália está mesmo em declínio. Depois de tudo isso, a pergunta inevitável é: o futebol italiano está realmente acabado? Ou está passando por uma fase de transição? Porque, apesar da crise, existem sinais importantes de recuperação. Nos últimos anos, clubes italianos voltaram a aparecer em fases decisivas da Liga dos Campeões da UEFA. A Inter de Milão voltou a disputar final europeia. O AC Milan reconstruiu sua identidade competitiva. A Juventus passou por reformulação profunda. Não é mais o domínio dos anos 90. Mas também não é mais o colapso absoluto. Existe reorganização financeira acontecendo. Existe mais responsabilidade nas contratações. Existe foco em projetos sustentáveis. Outro ponto animador: a juventude. A Itália começou a apostar mais em jovens talentos, mais minutos para jogadores formados em casa, mais integração entre base e elenco principal. Além disso, a mentalidade tática está se modernizando. Treinadores italianos continuam respeitados na Europa, e há uma tentativa clara de equilibrar tradição defensiva com intensidade moderna. Não é ruptura total com a identidade, é adaptação. Mas para voltar ao topo, algumas mudanças são inevitáveis. Modernização urgente dos estádios, estratégia global de marca mais agressiva, maior competitividade interna, gestão menos política e mais empresarial. A Série A precisa deixar de viver do passado e transformar tradição em produto global novamente, porque o futebol europeu não espera. Ou você evolui, ou vira memória. E talvez a Itália esteja exatamente nesse ponto, entre o peso da história e a necessidade de reinvenção. O futebol italiano está em queda, ou está só se preparando para um novo ciclo? A história mostra que a Série A já dominou a Europa. A pergunta é: ela consegue fazer isso de novo? Agora eu quero saber de você. A Itália ainda pode voltar ao topo do futebol europeu, ou ficou para trás de vez? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero ler o que você pensa sobre isso. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a situação do futebol italiano, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Nos vemos no próximo vídeo.